Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, gente, então vamos lá, tá? Hoje a gente vai ver aqui mais um pouquinho sobre operações com monômios. Hoje a gente vai ver as operações da adição e a subtração, tá ok? Então vamos lá. Para a gente fazer as adições e as subtrações, a gente vai precisar ter algumas regras, tá? Para iniciarmos as operações, devemos saber saber o que são termos semelhantes. Dizemos que um termo semelhante do outro quando suas partes literais são idênticas. Para a gente fazer uma adição e uma subtração, a gente obrigatoriamente tem que ter as partes literais iguais. Ah, professor, mas por que eu tenho que ter as partes literais iguais? Porque é o seguinte, porque se elas não tiverem as partes literais iguais, a gente vai ter que transformar elas, tá? Por enquanto, a gente vai ver somente assim, quando elas têm as partes literais iguais. Porque aí, se elas estiverem iguais, a gente repete a parte literal e faz a operação somente nos coeficientes, tá? Aí eu tenho aqui, ó, 5x ao quadrado e 42x. São dois termos. As partes literais são x ao quadrado e x. As letras são iguais, mas os expoentes não. Então, esses termos não são semelhantes. Então, é o seguinte, gente. Para a gente ter um termo semelhante, além das letras serem iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Para esses dois números aqui terem partes literais iguais, esse x do 42 aqui também teria que estar ao quadrado, tá? E como ele não está, então esses dois termos aqui, eles não têm partes literais semelhantes, ou seja, iguais, tá? E aí aqui a gente tem outro exemplo embaixo, o seguinte, ó, 7ab ao quadrado e 20ab ao quadrado. São dois termos, suas partes literais são ab ao quadrado e ab ao quadrado. Observamos que elas são idênticas, então podemos dizer que são semelhantes. Então, para a gente dizer que ele tem que ser semelhante, como eu já falei no exemplo anterior, a parte literal tem que ser literalmente igual, tá? Então, aqui nesse caso tem um AB ao quadrado e no outro também tem um AB ao quadrado. Então, para ela ser semelhante, eu tenho que ter exatamente igual, tem que ser exatamente igual, tanto as letras como os expoentes, tá? E aí, agora vamos aqui para a adição, né? A adição propriamente dita. Aí, dados dois termos, né? 5xy ao quadrado e 20xy ao quadrado. Como os dois termos são semelhantes, eu posso efetuar a adição, né? E aí, 5xy ao quadrado mais 20xy ao quadrado, devemos somar apenas os coeficientes e conservar a parte literal. Logo, teremos como solução 25xy ao quadrado. Então, gente, é o seguinte, para a gente fazer qualquer adição e qualquer subtração com, com monômios, a gente conserva a parte literal, ou seja, a gente não mexe nela, aí ela vai permanecer intacta. A gente repete e vai fazer a operação somente nos coeficientes. Professor, o que é os coeficientes? São os números, tá? Como a gente fez aqui, ó. Continuou o xy ao quadrado, né? E a gente somou somente 20 mais 5, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho 15ax mais 6ax. Partes literais iguais, repita a parte literal, e soma os coeficientes. 15 mais 6, 21. Aqui no outro, eu tenho 32cz ao cubo, ou cz elevado a 3, mais 24cz elevado a 3. Partes literais iguais, cz ao cubo, tá? 32 mais 24, 56, tá? Outro exemplo, menos 102ax ao quadrado mais 202ax ao quadrado. Aqui a gente vai aplicar aquela regra dos números inteiros. Na soma com dois números com sinais diferentes, repete o sinal do maior, que no caso é o positivo, tá? Não precisa colocar. E subtrai os resultados. Então aqui, ó, eu tenho 102 ax ao quadrado e ax ao quadrado. Repete a parte literal, que é ax ao quadrado. E aí a gente aqui vai subtrair, né? Porque tem os sinais diferentes. 202 menos 102 dá 100ax ao quadrado, tá? E aí, aqui eu vou ter, ó, 3
3r ao quadrado y mais 5r ao quadrado y mais 7r ao quadrado y, tá? Partes literais iguais, vou repetir, r ao quadrado y, tá? E vou somar os coeficientes. 3 mais 5 dá 8, 8 mais 7, 15, tá? Então aqui a gente encerra a nossa discussão sobre as adições e vamos partir agora para as subtrações, tá? A regra aplicada na soma, adição, de monômio é a mesma para a operação de subtração desses termos, mas em vez de somar, a gente subtrai. Se tivermos, por exemplo, 12x ao quadrado yz menos 8x ao quadrado yz, basta mantermos a parte literal, ou seja, não vai mudar, e subtrairmos coeficientes, assim me dando como resultado igual a 4x ao quadrado yz, tá? Então, a mesma coisa que aconteceu na adição. O que é que a gente vai fazer basicamente? A gente vai repetir a parte literal e fazer a operação na parte dos coeficientes, tá? Na parte numérica. E aí, trouxe aqui para vocês alguns exemplos, ó. Eu usei os mesmos exemplos do exercício anterior, só que mudei o sinal de mais para o sinal de menos, tá? Então aqui, ó, eu tenho 15ax menos 6ax. Ax temos literais semelhantes, então repete o termo, a parte literal, e subtrai os coeficientes. 15 menos 6, 9. E aí, 32cz ao cubo menos 24cz ao cubo, né? Partes literais iguais, repete a parte literal e subtrai os coeficientes. 32 menos 24, 8. E aí, 102ax ao quadrado menos 202ax ao quadrado. Aqui a gente vai acontecer aquela mesma coisa lá, ó. Eu tenho um número menor que ele está sendo subtraído por um número maior. Então, a gente vai repetir o sinal do maior número, que no caso é negativo, e vai subtrair eles dois. Então, 102ax ao quadrado menos 202ax ao quadrado, repete a parte literal que é semelhante e faz a operação. 202 menos 102 dá 100. Como o sinal do maior número é negativo, então minha resposta fica negativa, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 menos 7, menos 9, tá? Então, a gente repete a parte literal, que no caso é r ao quadrado y, e faz a operação somente nos coeficientes, tá? Bom, galerinha, gostaria de agradecer por vocês terem assistido a aula e até a próxima. Tchau, tchau.